Então, aqui eu trago, tá? Algumas dicas para poder resolver não só também a questão as questões de matemática, mas também pode ser usado para as outras competências, né? Mas que é importante na matemática, né? Focando na matemática, é importante que a gente consiga entender esses 6 tópicos, né? Porque o 7º é mais complicado, que é a questão da calma, a questão de ficar tranquilo, né? Mas é importante que, na hora de fazer a prova, a interpretação de texto ela esteja boa, seja razoável, seja boa, porque a matemática ela não é só números, né? E a matemática no Enem, ela não é só números, ela é informação, ela tem contexto histórico, ela tem contexto social, então ela sempre vai vir agregada de alguma informação. E também, em contrapartida, muitas vezes, quando for muitas questões do Enem, não se para resolver essas questões não se encontram no enunciado, né? O enunciado pode ser um enunciado lá, sei lá, de 6 linhas, e às vezes, para tu responder essa questão, ela está lá na última linha, né? Então, é importante que saiba interpretar, é importante que, no momento que bater o olho na questão, começar a sublinhar, começa a marcar os números, daí sim, começa a marcar ali todos os números que tu veres na questão, porque esses números podem ser que sejam importantes ou pode ser que não, mas isso daí tu decide na hora de levantar esses dados, né, de estudar esses dados que foram marcados, foram grifados. Mas sempre que eu chegava na parte da matemática, qualquer número que eu via ali no enunciado, eu sublinhava, fazia um círculo, eu anotava ali na parte onde ficam as alternativas, começava a colocar os números ali e do ladinho colocava a informação sobre o que se tratava. Esses 350,5 é referente a tonelada de tal coisa. E assim eu ia fazendo, e assim que eu encontrei uma maneira tranquila para resolver as questões. Tá? As questões da matemática são puro raciocínio lógico, então quem tem facilidade com raciocínio lógico dificilmente se dá mal nessa parte da matemática, porque todas, né, elas pedem que o candidato consiga raciocinar em relação àquelas informações, em relação àqueles números. Tá? Então, o raciocínio lógico é muito importante. Durante o curso, quando eu ministro as aulas, eu costumo trazer raciocínio lógico. Ele não é obrigatório, né? Mas eu costumo trazer porque facilita na hora de resolver as questões. Né? Ele te dá uma ajuda porque é puro raciocínio. Mas não é algo que tu vai ver, essas questões aqui, não é algo que tu vai bater o olho e vai dizer como se fosse função. Essa questão é de função. Né? Essa questão é disso, essa questão é daquilo. O raciocínio mais é para treinar, para bater o olho, saber o que pode fazer, o que não pode fazer. A outra dica, né, é simplificar contas. Né? Quando eu digo simplificar contas, por exemplo, tem uma informação lá a informação de uma pizza, tá? Assim, de 6 fatias e comeram 3, digamos assim, tá? Então, a gente tem que, dessas fatias, foram comidas 3 cestos, né? 3/6. Esse 3/6, eu não sei de cabeça. Teria que fazer, assim, 3 dividido por 6, eu teria que botar o 0, botar um 0, vírgula, tanana, tanana. Mas eu sei que 3/6 é a mesma coisa que 1/3, né? Se eu for fazer a simplificação por 3, eu tenho que fazer no denominador e no numerador, eu chego a 1/3. Então, eu estou simplificando. E 1/3 eu já sei que é aproximadamente 0,33. Então, eu estou facilitando, né, na hora de resolver. Mas também isso requer um pouquinho de tempo, que às vezes a gente não tem para resolver essas 45 questões no Enem, né, no dia. Mas para quem tem facilidade mesmo com o número,
simplificar contas sempre facilita, tá? Não que seja obrigatório, é claro, mas facilita na hora de resolver e de chegar mais próximo da resposta correta, né? Porque também às vezes a gente não chega nas respostas que estão ali nas alternativas, né? Então, simplificando, a gente consegue ter uma resposta mais próxima do que pode ser verdade, do que é a alternativa correta. A quinta dica é começar pelas questões mais fáceis, né? Essa dica também ela é muito importante porque muita gente acha que as questões mais difíceis vão valer mais, mas não existe isso no Enem, tá? Muito pelo contrário, as mais fáceis, elas podem te dar uma pontuação maior porque são consideradas mais fáceis. Então, elas são consideradas de que, por exemplo, numa sala de 100, uma sala com 40 alunos ali, 40 candidatos, que 90% dessa sala acerte essas questões fáceis. Então, ela te dá uma maior pontuação, né, do que as difíceis. Então, eu sempre digo, bate o olho ali na prova, na parte da matemática. Isso aqui é sobre função de segundo grau. Vou fazer primeiro. Isso aqui é sobre análise combinatória. Eu não sou muito bom, então vou deixar para depois. Geometria espacial, tananã, tananã. Então, ir batendo, fazendo esse check, que é para começar com as mais fáceis e deixa as mais difíceis para depois. As que vão te sugar um pouquinho mais, deixa para depois. Faz primeiro as fáceis, as que tu tem facilidade para resolver, tem mais confiança, que tu tenha focado, né? Porque, como eu digo, 3 meses de curso, ele é muito pouco, né, para estudar tudo. Não é impossível estudar tudo em 3 meses. Então, o aluno ele tem que se apegar em algum conteúdo, né? Eu normalmente aconselho a se apegar a conteúdos que tenha dificuldade, né? Mas tem gente que gosta, eu sou mais ou menos em função, mas eu quero me aprimorar mais. Beleza. Mas eu costumo dar a dica, até é ruim em geometria, então dá uma estudada em geometria, né? Dá uma lida, e essas coisas, para poder chegar na hora da prova e ter mais essa confiança na hora de resolver, tá? A próxima dica é analisar as figuras, né? Tem gente que passa, tem 3 tipos, né, de candidatos. Tem os que passam pelo enunciado sem ler, vão direto para as figuras. Tem os que vão para o enunciado e ignoram as figuras, e daí só voltam nas figuras quando lá no final, na pergunta, diz que as informações estão na figura, e tem aquele que faz os dois, né? Então, eu costumo dizer também, bate o olho ali, dá uma lida ali, viu que o enunciado não... o enunciado ali ele não está trazendo informação para eu resolver. Pula para a figura, para a ilustração ali, se ela tem os dados que tu vai precisar para resolver, e taca a ficha, tá? Então, analisar a figura é importante. As questões que eu trouxe aqui tem figuras, tem tabelas, né? E nessas tabelas a gente consegue tirar os dados que a gente vai trabalhar em cima. Aí, por último, ali a calma, a tranquilidade, e depois também eu vou dar a dica do que eu usei no meu último ano de Enem para ficar mais tranquilo. E é isso, tá? Agora vamos passar para a parte mais... Deixa eu ver, eu acho que travou. Eu sempre gosto de trazer... eu gosto de falar sobre sinais, tá? Porque foi algo que durante a minha formação no ensino fundamental eu tinha um pouco de dificuldade. Tá? Então eu gosto de trazer falar sobre sinais, né? Mas é aquela coisa básica. Ali nós temos adição e subtração. A gente sabe que soma, mais com mais é mais. Menos com menos vai ser menos, né? Mas ele vai estar somando, né? Menos 3 com menos 2 vai ser menos 5, né? Menos 15 com menos 17 vai ser menos 32. E mais com menos, a gente vai subtrair e vai manter o sinal daquele que for maior. Ou seja, vai manter o sinal do valor absoluto. Menos 3 mais 5 é 2. Então vai ser positivo.
Essas coisas básicas. Isso é chover no molhado, né? Mas que às vezes, no nervosismo, né, naquela correria ali, a gente deixa passar e pode acontecer. Tá? Então, eu trago mais para a gente relembrar, para fixar, para mais com mais é mais, menos com menos é menos, na soma e na subtração. Tá? Na multiplicação, a gente tem que mais com mais é mais, menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Ou seja, na multiplicação, sinais iguais vai ser positivo, sinais diferentes vai ser negativo. Na divisão, segue a mesma lógica da multiplicação. E na potenciação, a gente tem uma particularidade. Né? Se a gente tem um expoente positivo, a gente, um expoente positivo, não, desculpa, um expoente par, 2, 4, 6, tananã, o sinal vai ser positivo. Tá? Se a gente tem um expoente ímpar, o sinal ele vai ser o que acompanha a base. E daí a gente também tem uma coisa importante. Uma coisa importante que é a questão dos parênteses. Né? Se eu tenho menos 3, por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado, esse valor ele é menos 9. Tá? Agora, se eu tenho menos 3 dentro do parênteses elevado ao quadrado, esse valor ele é 9. Né? Então, cuidar essa questão de parênteses é também muito importante. Essa questão de sinal é super importante, porque um sinal errado ali já dá diferença no cálculo e essas coisas. Tá? Multiplicação de potências, né, de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Uma divisão de potências, a gente mantém também a base e subtrai os expoentes. Existem outras propriedades da potenciação, mas que eu acho que não é importante agora para trazer, porque não vai ser necessário para o Enem. Tá? Esse aqui pode acontecer, as outras propriedades não tem muito, não tem a probabilidade de cair. Certo? Daí, seguindo, nós temos razão e proporção. Tá? A razão ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o resultado o coeficiente entre esses dois números. Ou seja, né, a razão ela é uma divisão entre duas grandezas, entre dois elementos. Né? Aqui eu trouxe A sobre B, isso aqui é uma razão, que vai resultar num coeficiente. Então, é a razão. 1/2, por exemplo. 1/2 é a razão. O coeficiente é 0,5, a gente sabe que 1/2 é 0,50. Né? A proporção, ela já trabalha com igualdade entre duas razões. Ou seja, eu tenho que... Aquele exemplo que eu dei lá de simplificar, né, eu tenho que 3/6 é igual a 1/3. Por quê? Porque o coeficiente de ambas as razões é igual. São o mesmo resultado. Então, eles são proporcionais. A proporção é algo que cai bastante no Enem, e é importante saber, ter esse entendimento do que é proporcional a quê, né? O que pode ser proporcional ao quê, né? Então, a proporção ela é a igualdade entre duas razões, e a razão ela é a própria divisão entre duas grandezas, né? É a razão entre duas grandezas. Aqui eu trago a multiplicação por potência de 10. Então, aqui, isso aqui é bom para quem não gosta de trabalhar com casos decimais, com número com vírgulas. Com vírgulas é bom. Com números com vírgula. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, 4,58, eu posso transformar ele em 4,58 não. 458, eu posso transformar ele em 4,58 vezes 10 ao quadrado. Ou eu posso transformar esses 4,58 em trazer ele para a centena, né? Para casas da centena. Então, nessa multiplicação por potência de 10, a gente pode fazer com qualquer número,
né? Porque a gente vai estar trabalhando com potência de 10, e isso quer dizer que a gente vai estar acrescentando casas, né? Acrescentando ou dezena, ou centena, milhares e etc. Então, nesse caso aqui, também, isso aqui é usado bastante em física, né? Em notação científica, e é a questão da vírgula. O expoente é positivo, é porque a vírgula ela está se deslocando para a direita, né? Se o expoente for negativo, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Então, quanto maior o expoente, maior é o número. Quanto menor o expoente, menor é o número que vai ser usado. Então, isso é usado também para 0,00 tananã, tananã. Então, dá para se usar a potência de 10 para deixar esse número mais próximo, ali, digamos, de um número natural, né? Ali entre 1 e 10, por aí, digamos assim, certo? A gente pode usar também multiplicação por múltiplo de 10. Ou seja, é a questão de fazer a multiplicação entre números muito grandes, né? Aqui, nesse caso, eu trouxe 2.800 vezes 32.000. Tá? Isso aqui eu posso, por hora, esquecer esses zeros e aplicar uma multiplicação básica de 28 vezes os 32. Né? Com isso ali, faço rapidinho, chega a 896. Depois, eu só pego o número de zeros que tem ali entre os dois números e acrescento nesses 896. Então, eu uso só os números que não são zeros, faço a multiplicação e acrescento o número total de zeros que tinha nessa multiplicação. Nesse caso, 5 zeros, então segue 5 zeros ali na resposta. Tá? Isso aqui é bom também, porque trabalha com um número menor ali e depois só joga lá para o resultado os zeros. Mas também... agora eu vou trazer. Esse caso aqui, a multiplicação pela propriedade distributiva. Tá? Propriedade distributiva, né? Aquela coisinha do chuveirinho, né? Que é bem bacana, que eu gostava de fazer. Então, nesse caso, a gente vai decompor um dos números pelo múltiplo de 10, certo? Vamos decompor esse número e vamos multiplicar os fatores e depois somar os resultados. Ou seja, aqui a gente tem 325 vezes 22. Aqui eu posso fazer 325 vezes 20 e depois fazer 325 vezes 2. Para quem tem dificuldade para multiplicação, essa forma de multiplicação pela distributiva pode ser mais segura, né, para chegar no resultado. Então, faz primeiro 325 vezes 20, né, o chuveirinho aqui, e depois faz os 325 vezes o segundo elemento dentro do parênteses. O resultado eu vou somar. Então, 325 vezes 20, 6.500. 325 vezes 2, 650. A soma, 7.150. Aqui também, a gente pode fazer o quê? Esses 20, a gente pode ignorar esse zero por hora, fazer 325 vezes 2. Esse aqui dá para fazer de cabeça, né? Quem é bom com matemática e tudo mais. Eu sei que 325 vezes 2 é 650. Daí eu só acrescento o zero, que seria a casa da dezena ali, né? A casa da unidade, nesse caso, e acrescentaria no resultado. Então, acrescento o zero, fica 6.500. Então, vejam que dá para fazer isso, né? Quando se tem, claro, múltiplos de 10. Também não dá para fazer em outros casos. Né? Então, quando a gente tem múltiplos de 10, a gente pode fazer esse joguinho para facilitar nosso cálculo, né? Porque a gente não tem calculadora, não pode usar calculadora. Então, vai ter que ficar fazendo rabisco ali na prova. Então, faz um rabisquinho ali, 325 vezes 2, depois 320. E percebam, nesse caso, eu não tinha percebido antes. Mas se eu ignorar o zero, eu vou ter duas vezes a mesma multiplicação, né? Então, eu posso simplesmente fazer, olhando 325 vezes 22, eu posso fazer como? 325 vezes 2 é 650.
e eu sei que ali é uma dezena, né? No caso, 2 dezenas, né? Então, eu acrescento um zero, certo? Acrescento um zero e somo com o outro 650. Né? Chega no 7.150. Isso também, eu costumo dizer que a forma como vai calcular, né? Como o candidato vai calcular, ela é muito particular. Né? As pessoas têm facilidades, cada um com uma parte da matemática, aritmética, álgebra, geometria. Então, vai de cada um. Né? Basta o candidato, o aluno, encontrar qual forma que fica melhor para ele resolver, qual que ele resolve mais rápido ou com mais segurança. Né? No caso do Enem, acredito que a questão de resolver com segurança ela é meio que impossível, porque tu está ali atrelado com o tempo, então tu está correndo contra o tempo, né? Se eu não me engano, são 3 minutos por questão, então tu não consegue resolver uma questão matemática com tranquilidade em 3 minutos, tu precisa de mais do que isso. Né? Então, essa questão de tempo, ela mexe muito com a segurança, né, do candidato na hora de resolver. Mas essa é uma dica boa, é uma dica que eu gosto. Eu acho prudente usar. Eu acho também que é segura para chegar no resultado. Então, seguindo, eu trouxe essa tabelinha aqui trigonométrica e eu sempre apresento também nas minhas aulas, porque é uma musiquinha aí que serve para se lembrar na hora de resolver alguma questão que caia, de se lembrar os valores, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não tem raiz 1. Ou seja, na hora da prova ali, dá para tu colocar ali seno, cosseno e tangente. Daí 30, 45, 60. Né? Acredito que isso já esteja mais ou menos na cabeça de vocês, a questão dessa ordem, né? De 30, 45 e 60. A gente tem mais graus, né? Graus ou graus. Não, graus é feio, né? Tem mais graus, mas que é trabalhado no ensino médio 30, 45, 60. E temos seno, cosseno e tangente. Feito isso, colocado ali no cantinho da questão, a gente pode começar daí. 1, 2, 3. Isso significa que eu estou falando do 1, do 2 e do 3. Tá? Na primeira linha aqui. Vejam que é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Aí depois a gente parte para o segundo. 3, 2, 1. Então, no cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, tudo sobre 2. Vejam que todos estão sobre 2. Só não tem raiz 1. Ou seja, todos são raízes, exceto o que tem o 1 em cima. Né? Então, fica 1 meio para o seno de 30 graus, raiz de 2 sobre 2 no seno de 45 graus, raiz de 3 sobre 2 no seno de 60 graus. No cosseno, a gente tem raiz de 3 sobre 2. Nos 45, a gente tem raiz de 2 sobre 2. E nos 60, a gente tem 1 meio. Né? A tangente, daí a gente encontra os valores da tangente fazendo a divisão de um seno pelo cosseno. Ou seja, 30 graus, eu tenho 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Né? A divisão lá de fração, como é que a gente faz? Faz 1 meio, conserva o primeiro, multiplica o inverso do segundo. Daí lembrando que não pode ter raiz, né, no numerador, e daí a gente tem que cortar e a gente chega nos valores aqui. Se vocês tentarem fazer aí em casa, vocês vão ver que os resultados, dividindo o seno de 30 pelo cosseno de 30, chega a raiz de 3 sobre 3. Aqui no 45 a gente já vê que dá 1, porque são iguais, né? E no de 60 graus também a gente chega em raiz de 3.
Beleza? Essa musiquinha aí, eu gosto bastante, ela me ajudou bastante. E, claro, não cai muita questão de trigonometria, mas se cair, pelo menos já sabe, mais ou menos pela linha melódica ali, consegue lembrar, talvez, na hora de resolver a questão. Tá? Daí aqui a gente tem juros simples e juros compostos. Tá? Juros simples e juros compostos são questões que caem, né? Matemática financeira cai no Enem com certa frequência. E tem um macetezinho também, tá? Nesse caso aqui, para juros simples, a gente pega e pode usar JCIT, ou seja, JCIT é J igual a C vezes I vezes T, onde o J é nossos juros, o C é nosso capital, o I a nossa taxa, que vai estar em porcentagem, e o T é o nosso tempo. Então fica JCIT, né? Capital vezes taxa vezes tempo, a gente consegue chegar em juros. Aqui na outra fórmula, a gente tem MCIT. Esse MCIT é o quê? É montante igual a capital vezes 1 mais a taxa. Esse T aqui, ele é elevado, tá? Aqui desconfigurou, mas esse T, ele tá no expoente, tá? Para calcular juros compostos, tá? Nesse caso aqui, fica MCIT. E daí, para calcular os juros é montante menos capital, tá? Esse aqui também é bem tranquilo. Não sei se como é que é a familiaridade de vocês com a questão da matemática financeira, mas a matemática financeira eu acho que é uma das mais fáceis, assim, das matemáticas, né? Matemática financeira e aritmética. Mas pode-se usar esse macetezinho na hora de lembrar também para calcular, certo? JCIT, juros simples, e MCIT para juros compostos. Seguindo, aqui a gente tem as figuras planas, certo? Aqui eu trouxe a área de cada figura. Então, aqui no triângulo, a gente tem a área igual a base vezes altura sobre 2, né? O triângulo, lembrando, ele tem 3 lados. Não necessariamente os 3 lados são iguais, né? Porque daí a gente tem triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Nesse caso, a nossa base, né, é o que está embaixo. E a nossa altura esse meiozinho aqui, que consta aqui no meiozinho, aqui, né? Calculado aqui. Se fizer um traçadinho aqui, essa é a nossa altura. Então, para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Aqui a gente tem um quadrado. Um quadrado não, desculpa, um retângulo. O retângulo é a área igual a base vezes altura. Então, base vezes altura. O quadrado, para calcular a área, a gente tem lado ao quadrado. Então, né, lembrando que aqui os lados são iguais, então a área é L ao quadrado. No trapézio, o trapézio é um pouquinho mais extensa a fórmula. Para calcular a área, nós temos a base maior, ou seja, essa base aqui, mais a base menor, que é essa aqui, vezes a altura sobre 2. Percebam que a altura ela é calculada aqui. Ela é tracejada uma linha reta aqui. Aqui não está desenhado, mas seria interessante que estivesse, não reparei nisso, para calcular a altura, porque a altura não pode ser calculada assim. Ela é reta, certo? Ela tem que ser calculada assim. Então a altura ela se encontra aqui, o tracejadinho com H. E na questão, quando for trabalhado com trapézio, por exemplo, vai estar tracejado provavelmente ali e vai estar discriminado o H, que significa altura. Aqui a gente tem um losango, certo? Para calcular a área do losango, a gente tem a diagonal maior vezes a diagonal menor. Nesse caso aqui, eu acredito que, olhando assim, pode ser que elas sejam iguais, mas não tenho certeza.
Mas é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. E na circunferência, para calcular a área, a gente tem o π vezes o raio ao quadrado. Aqui eu coloquei π porque eu não consegui encontrar aqui na formatação o desenho do π, tá? Então me perdoem, mas eu botei π para vocês olharem a fórmula, porque eu não encontrei o πzinho ali para colocar. E o raio, né? Lembrando que o raio ele é calculado, ele é o centro, a distância do centro da circunferência até a borda, né? Esse é o raio. Seguindo, as figuras espaciais aqui, eu trouxe 3, tá? Eu trouxe o cubo. Aqui no cubo, a área lateral é 4 vezes a ao quadrado. O A, né, é a aresta. A área total é 6 vezes a ao quadrado. E o volume é A ao cubo, tá? Então, essas informações do tamanho da aresta, provavelmente a questão vai trazer, ou se for para descobrir a fórmula, alguma coisa do gênero, sempre vai estar carregado, as informações vão estar carregadas para se calcular. Mas essa é a fórmula para se calcular a área, tanto lateral, total, quanto o volume do cubo. Daí a gente tem o prisma, né? A área. Espera aí só um minuto que tem uma travada aqui. A área da face é aresta vezes altura. A lateral é 6 vezes a aresta vezes a altura. E o volume vai ser área vezes a base vezes a altura. Certo? E aqui a pirâmide, nós temos área total, vai ser a área do lado mais a área da base. E o volume vai ser, faltou só 2 pontos aqui, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Aqui eu trouxe, mas assim, quando eu fiz o Enem, todas as vezes, eu não me importei muito nessas fórmulas, porque volto a repetir, né? Normalmente essas questões elas são mais difíceis, né? Então eu deixava essas por últimos para poder responder e respondia as mais fáceis. Então eu não dava tanta importância em decorar essas fórmulas, mas sim entender, né, do que se trata essas fórmulas para na prática, ali na hora de resolver, eu conseguir encaixar as informações que me são dadas. Tá? E olhando a figura também a gente consegue ter uma dimensão do que tem que se calcular. Certo? Seguindo, a gente tem aqui estatística e probabilidade. Aqui é um resumão bem rápido, assim, tá? Estatística é população, né? São o quê? São os elementos da pesquisa que vai ser realizada. Então, são todos os elementos. Amostra é um subconjunto da população. Ou seja, a população, vamos dizer que vamos estudar. Eu moro aqui em Florianópolis, vamos dizer que eu vou fazer uma pesquisa aqui em Florianópolis, nos bairros, sobre a população indígena que reside em Florianópolis. A população, então, é quem? É a população indígena. A amostra vai ser o quê? Vai ser o subconjunto dessa população. Vão ser aqueles que vão ser entrevistados ou, né, que eu vou recolher os dados. Que vai ser menor do que essa população ou pode ser do mesmo tamanho, né? A variável, que é o objeto de pesquisa. Daí temos a variável quantitativa, que é valor numérico, e a variável qualitativa, que são características. Né? Por exemplo, fazer um estudo estatístico sobre a formação dentro de um bairro, entre ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, vai ser uma variável qualitativa. Uma variável quantitativa, eu quero fazer um levantamento estatístico sobre quantas pessoas moram na rua dentro de Florianópolis, né? Quantos
temos quantos moradores de rua em Florianópolis. Então, vou fazer uma variável quantitativa, vou fazer um levantamento numérico. Na probabilidade, né, a gente tem experimento aleatório, ou seja, é o resultado que não é conhecido, certo? Temos o ponto amostral, que é o resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, jogar um dado. Não, jogar um dado não. Jogar uma moeda, né? Tem ali cara ou coroa. Cara e coroa é o experimento aleatório, jogar a moeda. O ponto amostral ele pode dar cara, como ele pode dar coroa. Né? Ele tem essas duas opções apenas, e a cada vez que eu jogar, vai cair uma dessas duas opções. 50-50, né? A possibilidade é 1/2. O espaço amostral é o conjunto formado pelos pontos amostrais no experimento, nesse caso, cara e coroa. E o evento são os subconjuntos desse espaço amostral. Essas nomenclaturas, elas não são importantes para resolver. É só mais para fazer um apanhado de estatística e probabilidade, tá? Porque os cálculos que vão ser usados vão vir através de dados, em tabelas, em gráficos, e daí a questão de fazer divisão, fazer multiplicação, tá? Nesse caso, não tem uma fórmula aqui que, faça isso, faça aquilo. Dá para se estudar probabilidade estatística livremente, digamos assim. Já a análise combinatória, ela é o quê? Ela estuda combinações, tá? Um exemplo que eu uso, que eu gosto de usar, é a questão de Subway, quem gosta de comer Subway. Subway dá para fazer, né, uma análise combinatória, porque tu escolhe ali o pão, tu escolhe as saladas, tu escolhe a carne e os molhos. Então, quero fazer uma análise combinatória de quantas possibilidades possibilidades existem de eu fazer um lanche, né, um lanche diferente ali no Subway. Então, eu pego todos aqueles possibilidades, por exemplo, tem 5 pães. Então, eu vou pegar esses 5 pães. Tem 3 queijos. Então, vou pegar esses 5 vezes 3, que são os 3 queijos. Tem, depois do queijo, é a carne. Tem 4 tipos de carne, vezes 4. Então, eu vou usar todos os elementos ali, as possibilidades que tem combinações, e fazer o produto delas para encontrar o resultado de quantas combinações são possíveis fazer. Tá? Nesse sentido, né, na análise combinatória, a gente tem o princípio fundamental da contagem, que é esse que eu acabei de usar no Subway, né, que é a multiplicação das opções que se podem escolher, né, das opções apresentadas. Então, aqui um exemplo, eu trouxe total de possibilidades. Podemos usar esse 3 como tipos de pães que a gente tem, o 2 é o tipo de queijo e o 4 é o tipo de molho. Então, eu vou ter 24 possibilidades de fazer um lanche diferente, de combinações diferentes, tá? Por exemplo, aqui um pão integral, aqui o pão, o queijo cheddar, e aqui qual que eu usei mesmo? Vou usar carne aqui. E aqui frango. Daí aqui eu posso usar o pão integral, o cheddar e aqui carne de porco. Então, são essas possibilidades. Na análise combinatória, né, é só usar a multiplicação dessas opções que vão ser dadas na questão. Fatorial. Fatorial também tem que estar claro para quando for fazer análise combinatória. Né? O fatorial, quando a gente se depara com o fatorial, que é esse ponto de exclamação, quer dizer que vai haver o produto de todos os antecessores do número que antecede o fatorial. Ou seja, aqui o exemplo é 3 fatorial. Deixa eu só ver o que a Yasmin botou aqui. As questões que falam assim: tenho 2 calças e 3 blusas. Quantas combinações diferentes posso fazer? Posso resolver pelo princípio da contagem? Exatamente. Daí tu vai fazer o quê? 2 vezes 3. Então eu tenho 6 opções, certo? Dessas 6 opções, digamos que sejam 2 calças, uma é jeans claro e uma jeans escuro. Então, dentro dessas 6 opções,
vão ser usadas essas duas calças, mas com as blusas diferentes. Eu não trouxe aqui um desenhinho, mas tem um desenhinho também que eu uso, que ele é bem explicativo, mas é basicamente isso. Quando for fazer esse tipo de questão, de exercício, é fazer o produto das opções, exceto quando na questão traz alguma particularidade. Por exemplo, tenho duas calças e 3 blusas, porém uma das blusas está para lavar, digamos assim. Eu já sei que eu não vou poder usar uma das blusas, então as combinações já vão ser diferentes. Né? Eu não vou poder usar o produto. Daí a gente entra em outra questão. Mas é isso. Tá certo, Yasmin? Tranquilo? Essa questão, assim, costuma cair bastante também no Enem. Certo. Então, daí, passando do fatorial, nós temos os arranjos, tá? Os arranjos vão depender da natureza que a gente está trabalhando. Aqui eu trouxe a fórmula A de arranjo, né? O N, esse Nzinho aqui, é o número de elementos, tá? Total. E o P é o que eu quero arranjar, né? Então, por exemplo, aqui botando o arranjo, N eu tenho 5 elementos e eu quero arranjar entre 2. Então, meu P vai ser 2. Então, eu vou ter o fatorial de 5 sobre o 5 menos o 2 fatorial. Né? Aqui é só aplicar a fórmula. Também, às vezes é difícil, né, decorar. Eu tenho pavor dessa coisa de decorar fórmula. Né? Eu acho que a gente precisa entender a fórmula e daí a gente vai ter facilidade de aplicar elas depois na resolução. Mas não necessariamente vai ser necessário aplicar essa fórmula. Por que eu digo isso? Porque se eu consigo ter o raciocínio lógico bom, eu consigo aplicar de diferentes formas, fazer cálculos diferentes para chegar no resultado, né? Só com raciocínio lógico. Então, quem tem mais facilidade não necessariamente precisa decorar a fórmula, porque vai conseguir aplicar ali na hora de calcular. Eu tenho que fazer isso, menos isso, vezes, sabe? Então dá para seguir por essa pegada. Depois dos arranjos, nós temos as permutações, tá? As permutações são agrupamentos ordenados. Então, número de elementos do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Então, quando eu tenho, eu quero fazer a permutação entre 10 coisas, esse vai ser o meu produto. Meu produto vai ser o fatorial dessas coisas, dessas 10. Né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até vezes 1. E assim eu vou fazendo. Tá? A permutação, ele é o número de elementos é igual ao número de elementos disponíveis ao mesmo número de elementos que eu quero estudar. E essa fórmula aqui é a mais chatinha, pode-se dizer assim, que é a de combinações. Né? Aqui a gente é um subconjunto, tá? Então a gente tem onde a ordem não importa, mas a natureza. Vamos para um exemplo prático. Numa escola, vai ser aberta uma eleição para representante da comunidade dentro da escola. Tá? Daí nós temos da comunidade, não, vamos botar representantes de pais, sabe? Representante de pais dentro da escola. Daí no total nós temos 300 pais. Beleza. Desses 300 pais, vão concorrer 50. Se inscreveram 50. Tá? Desses 50, vão ser eleitos 2 representantes. Então, os 2 representantes é indiferente a ordem quem vai ganhar mais votos ou não desses 50. O que importa é a combinação desses 2 representantes entre esses 50 que se candidataram. E daí eu vou lá e aplico nessa formulazinha aqui. A combinação, o N vai ser 50 e o P vai ser 2. Então eu vou ter o fatorial de 50
Daí aqui vou ter o P fatorial, que é 2 fatorial, e aqui dentro, N menos P fatorial. Eu usei 50 aqui, mas não vai ser 50 que vai ser encontrado. Até que tem questões no Enem que a própria resposta ela vai ser dada nesse tipo de fórmula. Tá? Não vai ser o resultado, e sim a fórmula aplicada os números dados. Nesse caso aqui, fatorial de 50 é para matar, né? Porque vai ter que fazer 50 vezes 49 vezes 48 vezes 40. Tananã. Mas também, digamos, de 5, que é mais fácil. Então, tem 5 candidatos, 2 apenas vão ser eleitos, né, como representantes. Então, eu vou ter fatorial de 5 sobre fatorial de 2 vezes 5 menos 2 fatorial. Deu para entender mais ou menos? Eu sei que pode ser, pode parecer confuso, né? Essa coisa de fatorial, essa coisa de onde que coloca o quê, mas então vamos seguindo. Tá, aqui na verdade foi isso que eu trouxe para lembrar, né? Para reforçar. Se ficou alguma dúvida sobre isso, podem perguntar, tá? E eu vou passar para as questões, para as 3 questões que eu trouxe. E daí, fazendo essas questões, eu queria a colaboração de vocês para a gente fazer junto, tá? Daí podem botar aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone, também pode abrir. Então aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu ainda consigo usar essa canetinha aqui. Então, as 3 questões foram tiradas do Enem, tá? Se eu não me engano, essa aqui é do Enem de 2013 ou 2020, tá? Mas vamos ver aqui. De isopor. Essa questão foi de 2020. Então, aqui diz: o isopor é um material. Deixa eu só aqui. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. Então, percebam que até aqui é informação, né? Mas que não vai agregar para fazer o cálculo, né? Não é importante para o cálculo, mas sim para a informação mesmo social. Então, o gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade, deixa eu marcar aqui, considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009, então aqui já tem uma primeira preocupação. Tem que considerar a quantidade entre esses 2 anos. Repita-se ano a ano, de 2019 até 2003, e a partir daí a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que em 2007 foram 5.040 toneladas, em 2008 foram 7.200 toneladas, e em 2009 foram 8.400 toneladas. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, 8.400 toneladas. A primeira coisa que ele pede é para considerar o aumento da quantidade de isopor ocorrida de 2008 para 2009. Então, qual foi o aumento? Foi de 1.200 toneladas, concordam? Então, eu tenho que fazer, eu faço aqui, né? 8.000. Eu faço aqui 8.400 menos 7.200 para descobrir a diferença
de toneladas. Então, aqui a gente vai ter o resultado de 1.200 toneladas de diferença. Então, a cada ano, até 2013, vai ser acrescido 1.200 toneladas. Então, eu vou ter, em 2010 vai ser 8.400 mais 1.200. Então, aqui vai ser 9.600. Em 2011, nós vamos ter 9.600 mais 1.200. Então, nós vamos ter 10.800. Em 2012, nós vamos ter 10.800 mais 1.200. Chegamos a 12.000. E em 2013, que é o último ano, vai ser 12.000. Tá? 12.000 mais 1.200. Isso aqui dá 13.200. Até aqui, entenderam o que eu fiz? Porque ele diz que a diferença de 2008 para 2009 vai ser a diferença dos próximos anos também. Então, em 2010 vai ser o quê? Vai ser esses 8.400 mais os 1.200. De 2010 para 2011, mais 1.200. De 2011 para 2012, mais 1.200. De 2012 para 2013, mais 1.200. Então, a gente chega aqui em 2013, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vou botar aqui. Em 2013, digamos que seja aqui. Claro que, né, isso aqui não é verídico. Mas em 2013, aqui estaria 13.200. 2013. Certo? Porém, não é isso. É isso que ele pede. Eu ia falar que não é isso que ele pede. É porque ele traz uma outra informação, né? E a partir daí, a quantidade total reciclada anualmente permanece inalterada por um período de 10 anos. Ou seja, a partir de 2013, vai ser a mesma tonelada, de isopor, 13.200, né? Vai ser 2014, 2015, 2016, então não vai ter alteração, não vai ter diferença de um ano para o outro, né? A pergunta é: qual é a quantidade prevista para reciclagem de isopor em tonelada para o ano de 2020? Né? Qual vocês acham? Letra A, 21.840. Letra B, 21.600. Letra C, 13.400. Letra D, 13.200. E letra E, 9.800. A Yasmin botou ali letra D. Exatamente. Percebam que pede um pouquinho de atenção, porque ele bota ali na pergunta 2020. Né? Mas em momento algum lá em cima ele fala em 2020. Né? Então, se a pessoa está um pouquinho desatenta, ela já se embanana, já pode ficar preocupada, já pode, né? Porque é a primeira vez que se depara com 2020. Mas aqui diz: a quantidade total reciclada anualmente permanece inalterada por um período de 10 anos. Então, após eu descobrir que em 2013 vão ser recicladas 13.200 toneladas de isopor, os próximos 10 anos vai permanecer a mesma quantidade. Então, eu sei que até 2023 vai permanecer 13.200. Então, em 2020, vai ser 13.200. Então, aqui é tranquilo. Deixa eu ver onde é que tá a coisinha para baixar aqui. Vou trocar aqui. Vamos para a próxima. Então, deixa eu já marquei a letra B. Essa próxima aqui, ela é um pouquinho mais difícil, certo? Ela é de geometria, apesar dela não trazer nenhuma figura, né? Vamos ao enunciado. Um marceneiro visitou 5 madeireiras para comprar
para comprar, deixa eu marcar aqui, 5 madeireiras, para comprar tábuas que lhe permitissem construir 5 prateleiras de formato retangular, de dimensões iguais a 30 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento cada, tendo como objetivo minimizar a sobra de madeira. Então, o objetivo dele é minimizar, podendo, para isso, fazer qualquer tipo de emenda. As dimensões das tábuas encontradas nas madeireiras estão descritas estão descritas no quadro. Então, a dimensão que ele quer para essas prateleiras é 30 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento. Então, a gente está falando de prateleiras, né? A gente está falando de retângulo, certo? As dimensões que são encontradas nessas madeireiras, nós vamos ter, na madeireira 1, 40 por 120. Vou botar aqui do ladinho. 40 por 120. Eita, mas tá por isso. 40 por 120. Não conheço. 120 não, 40 por 100. Na segunda madeireira, 30 por 110. Na terceira, 35 por 120. Na quarta, 25 por 150. E na quinta, 20 por 200. Ok. Em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas para atingir seu objetivo? Então, a dimensão, né, o tamanho dessas prateleiras que ele quer montar é 30 por 120. Vou botar essa informação aqui. 30 por 120. Por 120. Certo? Então, vamos botar aqui. Mais ou menos, eu vou fazer o desenho aqui. Então, 30 por 120, certo? E daí ele traz ali em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas para atingir seu objetivo. Nesse caso, percebam, nenhuma dessas é do tamanho que ele quer construir, mas ele pode, né, ele pode usar, ele pode emendar para poder fazer do tamanho que ele quer. Tá? Então, não necessariamente na madeireira que ele for, ele encontrou o seu tamanho. Mas para isso, para resolver essa questão, para saber qual dessas madeireiras ele vai ter que comprar, onde ele vai desperdiçar o mínimo possível, né? Ele vai ter o mínimo de sobra, a gente vai calcular a área dessas prateleiras. Né? Então, a área lá que eu botei, né, que vai ser base vezes altura. Então, aqui, percebam que aqui a gente vai ter a área 30 vezes 120. Então, x 30 vezes 120. Então, a área vai ser... Deixa eu botar aqui... É 18.000. Então, aplicando, né, o produto aqui, então a gente chega em 18.000. Então, a área dessas prateleiras que ele quer construir é... sumiu meu poder. Voltou. A área que ele quer construir é de 18.000. Então, como ele pode fazer qualquer emenda, né? Mas
o objetivo dele é ter o mínimo possível de sobra, o que a gente vai precisar fazer? Calcular a área, né, dessas madeiras que foram encontradas nas madeireiras. Né? Com isso, então, a gente precisa encontrar ali o valor a gente precisa encontrar ali o valor mais próximo dos 18 mil, né? Porque também não pode ter o que deu 18 mil? Isso aí, me perguntou? Se fizer aqui, 120 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2 é 6. Opa, tem um 0 ali. Cadê? Vou botar aqui embaixo, tá? Então, 120 vezes 30, 0, 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3, 6, 3, 1. Então, a gente tem 0, 0, 6 e o 3. Certo? 13.600. Porém, são 5 prateleiras. Certo? Aqui de 5 prateleiras. A gente está calculando a área de uma prateleira. Então, eu tenho que pegar esse resultado aqui, 3.600, e multiplicar por 5. Então, eu vou ter a área total. A área total que ele vai precisar para construir essas prateleiras. Tá? Então, se a gente aplicar os 3.600 vezes 5, a gente tem, né, 0, 0. 5 vezes 6 é 30. 3 vezes 5, 15. Mais 3, 18. 18 mil. Tranquilo agora? Acho que deu para entender que ia dar 5 prateleiras. Beleza. Então, vamos lá. Seguindo aqui, 18 mil. Vamos calcular a área de cada madeira em cada madeireira, certo? Eu vou botar assim, ó, eu vou botar aqui um Azinho. Não, vou botar melhor uma letra do que um número para embaranar mais. Aqui eu vou botar madeireira A, B, C, D e E. Então, na madeireira A, vamos lá. Qual que vai ser a área? Né? É 40 vezes 100, certo? 40 vezes 100. Isso aqui vai dar 4 mil. Beleza. Na madeireira B, vai ser 30 vezes 110. Certo? Isso aqui dá 3.300. Na madeireira C, é 35 vezes 120. Isso aqui dá 4.200. Na madeireira D, a gente tem 25 vezes 150. Pessoal, se vocês quiserem fazendo esses cálculos, podem fazendo, tá? Até para exercitar. 25 vezes 150, nós vamos ter 3.750. E na madeireira E, né, que eu nomeei como madeireira E, que é a quinta madeireira, nós vamos ter 20 vezes 200. 20 vezes 200, nós chegamos em 4 mil. Beleza. Então, a gente chegou na área, né, de uma madeira. Então, agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar por aproximação. Vamos lá. Qual o número mínimo de tábuas que a gente vai precisar? Lembrando, não pode ser menos. Né? Não, o valor não pode ser menos de 18 mil, porque senão ele não vai conseguir
montar 5 prateleiras. Então, tem que ser maior do que 18 mil. Então, a gente vai atrás do número mínimo de tábuas que vai ser preciso. Olhando a madeireira A, é 4 mil por tábua. Então, eu sei que 4 mil, se eu usar 5 tábuas, eu chego em 20 mil. Ah, passou 2 mil. Beleza. Mas se eu usar 4, eu chego em 16 mil. Então, não pode ser menos. Então, vão ser usadas 5 tábuas. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver como é que eu boto aqui para. Vou botar em outra. Vou botar em preto, tá? Então, aqui vão ser 5 tábuas. Não, 5 prateleiras. Vou botar. Não. Tábuas. Porque não é a prateleira que a prateleira ele vai montar. 5 tábuas. Certo? Esse resultado, né? Daí eu vou ter que fazer 4 mil vezes 5, a gente chega em 20 mil. O caso 2, a madeireira B. Quantas tábuas eu vou precisar? Alguém quer dar um chute aí? Lembrando que não pode ser menos de 18 mil. Então, tem que ser para mais. Então, na madeireira B, eu sei que 5 tábuas, se eu usar mesmo o critério da madeireira A, eu sei que 5 tábuas vai dar o quê? 5 vezes 3 dá 15 mil. 15 mil, 5 vezes 3 dá 16.500. Né? Então, se eu fizer 3.300 vezes 5, dá 16.500. Mas eu sei que 16.500 é menor que 18. Então, eu jogo para 6 tábuas. Vamos ver. Quanto que dá 6 tábuas? 6 tábuas vai dar 19.800. Se eu fizer aqui, ó. 3.300 vezes 6. Então, a gente tem 0, 0, 3 vezes 6. Opa, travou. Vocês estão me ouvindo? Tá. É que aqui deu uma travadinha. 3.300 vezes 6. Então, vamos lá. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18. 6 vezes 3 de novo é 18, mas sobe 1, 19. Então, 19.800. Beleza. A gente sabe que 5 tábuas dá menor que 18 mil e 6 tábuas ele ultrapassa, mas pode ultrapassar, porque o objetivo do marceneiro é ter o menor desperdício, mas ele sabe que vai ter desperdício, o que não pode é faltar, né? Então, na madeireira C, a gente tem 4.200. Então, eu sei que para 4 mil vão ser 5 mil tábuas. 5 mil tábuas. Para 4 mil, né, na área de 4 mil, é usado 5 tábuas. Então, não pode ser menos do que 5 tábuas para 4.200 também, né? Pela lógica. Então, se eu usar os 4.200, eu vou colocar aqui 4.200 vezes 5. Então, vamos ter 0, 0, 5, 0, 0, 1, 4, 5 é 2, né? Que é 20, mais 1, 21. Então, aqui a gente vai ter 5 tábuas. 21 mil. Na madeireira D, nós temos 3.750. Então, 3.750 é maior que 3.300. E dá 5 tábuas, dá 6 tábuas. Então, a gente pode, vamos jogar 6 tábuas também. 3.750 vezes 6. Então, a gente tem 0. 5 vezes 6 é 30. 7 vezes 6 é 6, 36, 42, mais 3, 45. 6 vezes 3 é 45, subiu 4. 6 vezes 3, 18. Com 4, 22. 22.500. Bom, deu uma diferença para 18 mil de 4 mil e pouco. E a gente sabe que a área dessa tábua, nessa madeireira,
é de 3.750. Bom, então eu posso tirar uma tábua. Então vamos calcular vezes 5. Então a gente vai ter 3.000. Não, aqui não vai dar espaço. Vou botar aqui. 3.750 vezes 5. Então a gente vai ter 5 vezes 0, 5, 5 é 25. 5 vezes 7 é 35, mais 2 é 37. Sobe o 3 aqui, 15, 18. Gente, se tiver muito rápido a questão da multiplicação, vocês me avisem, tá? Então, a gente chega em 18.750. 18.750, eu sei que é maior que 18.000. Então, vai ter uma sobra. E eu sei que se eu tirar uma tábua, ele não vai chegar em 18.000. Então, eu vou usar aqui 5 tábuas também. 18.750. A alternativa E, a madeireira E é 4.000. Tá? E a gente sabe que 4.000, né, que nem a primeira madeireira, vão ser 5 tábuas. Então, eu nem preciso calcular. 5 tábuas, eu vou ter 20.000. Olhando assim, você já sabe qual vai ser a madeireira que vai ter que... onde ele vai comprar para ter a menos sobra possível, olhando só para essa quantidade para a área total das tábuas, para essa aqui. Acho que é a alternativa D. Essa aqui. Essa aqui. Exatamente, Yasmin. Por quê? Porque ele diz que ele quer ter o menos sobra possível, mas vai haver sobra porque a área das tábuas, nas madeireiras, é diferente da área que ele quer construir, né? Então, eu sei que vai ter que ser comprado a mais, então vai ter uma sobra. Dessas sobras, dessas madeireiras, eu vou ter que analisar qual que vai sobrar menos. Olhando aqui, a gente vê que é 18.750, que é a quarta madeireira. Mas para chegar, né, nessa diferença, o que dá para fazer? Deixa eu estar aqui pro ladinho só para vou fazer um cálculo aqui. Cadê? Aqui. Aqui, e daí vai ficar os 20.000. 20.000 menos 18.000. Então a gente vai ter uma sobra de 2.000. Na segunda madeireira é 19.800. Aqui não é igual, aqui é menos 18.000. Então aqui a gente vai ter uma sobra de 1.800. Na terceira madeireira é 21.000. Ai, tô batendo igual ali, não sei por quê. Menos 18.000. Então a gente vai ter uma sobra aqui de 3.000. Na quarta madeireira, a gente tem 18.750 menos 18. Então aqui sobra 700. E aqui a gente vai ter a mesma coisa da primeira madeireira. 18.000, 2.000. Então percebam que a quarta madeireira é a que vai sobrar menos. Vai sobrar menos madeira, vai ter menos desperdício. Ficou alguma dúvida nessa questão? Ou na primeira questão? Não? Certo. Então, gente, a gente já está 1h30.
Já prolonguei um pouquinho mais do que era previsto. Espero que tenha esclarecido alguma coisa que não estivesse claro ou tirado alguma dúvida. Eu vou terminar a gravação agora, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida pontual, fiquem à vontade, tá bem?